Muito bom dia, pessoal. Estamos começando aqui o nosso webinar Startup Landscape Agtex 2025. Vai ser uma apresentação para contar os principais insights do relatório que a gente fez aqui com esse mesmo nome, né, Startup Landscape Agtex 2025, baseado no nosso mapa de startups focadas no setor agro da Startup Scanner. Aqui a gente tem muitos dados interessantes, vários insights legais que saíram desse relatório, e a ideia é trocar, dividir isso com vocês ao longo dessa próxima hora. A gente sempre dá uns 5 minutinhos aqui enquanto o pessoal está chegando. Eu vou aproveitar para apresentar algumas coisas, contar um pouco da liga, contar um pouco do relatório para vocês. E aí eu já nos apresento melhor também. Primeiro, eu gosto sempre de pedir para quem está entrando aqui no chat conosco, quem está entrando aqui no webinar, ir se apresentando, contar quem é, de qual empresa é. Acho que é legal ter essa troca. A gente vai ter um momento para perguntas e respostas, então fiquem livres para usar o Q&A aqui para usar o Q&A aqui do Zoom. E a gente vai compartilhar também alguns links, alguns itens de referência aqui ao longo do nosso webinar. Então, tem pessoal que está entrando nesse exato momento. Deixa eu contar um pouco mais sobre a Liga, sobre quem está por trás desse report. A Liga Ventures, talvez alguns de vocês já conheçam. Nós somos uma consultoria focada em planejar e executar estratégias de inovação com grandes empresas. Temos um grande background trabalhando com startups e inovação aberta. Já são quase 10 anos desenvolvendo projetos desse tipo. Criamos uma base de dados imensa aqui e a gente trabalha muito com dados nos nossos projetos. Isso é base para muita coisa que a gente faz, inclusive esse relatório aqui que deu origem a esse webinar. Já são aí mais de 600 projetos de inovação nesses últimos anos, mais de 4 mil desafios mapeados, mais de 62 mil startups ou projetos de inovação mapeados ao longo desse tempo. Obviamente, nem todos ativos, né? Esse é um ecossistema vivo, tem startup nascendo, encerrando o tempo todo. E mais de 70 relatórios como esse aqui que a gente está apresentando hoje. Os dados desse relatório, como eu falei, vêm da Startup Scanner. A Startup Scanner é a nossa plataforma para prospecção, seleção de startups, análise de mercado. Então, aqui a gente tem uma base de mais de 20 mil startups, mais de 22 mil usuários na plataforma, que podem acessar aqui os mapas, como o mapa de Agtex e outros mapas relacionados. Então, sei que muita gente que está aqui vem especificamente com interesse em Agtex, mas a gente tem bastante áreas que são comuns a todas as empresas, como RH, vendas, logística, e mercados que podem ter intersecção. Então, nós vamos falar aqui bastante de agtechs com fintechs, por exemplo. A gente tem um mapa de fintechs, tem um mapa de marketing, muitos assuntos relacionados aqui. Todos os dados que vêm desse estudo saíram diretamente da nossa plataforma Startup Scanner. Recomendo muito para quem quiser conhecer. Antes da gente ir para o conteúdo de fato, queria aproveitar também para fazer um convite. A gente tem um grupo ligados em inovação, um grupo no WhatsApp. Depois eu colo o link aqui para vocês. Quem quiser acessar também pelo QR Code. É um grupo em que a gente troca novidades relacionadas à inovação, fala de conteúdos como esse aqui, eventos como esse, estudos como o que a gente publicou. É por lá que a gente compartilha em primeira mão essas informações. Quem quiser acompanhar, fica livre aqui, é só acessar pelo QR Code ou pelo link que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouquinho. Já estamos aqui às 10h05, momento da gente entrar no nosso conteúdo. Deixa eu começar então nos apresentando aqui, né? Eu sou Daniel Grossi, eu sou cofundador da Liga Ventures, já atuei em diversas frentes aqui na Liga, na parte de scouting, prospecção e seleção, projetos, e recentemente eu trabalho muito na nossa frente de dados, tecnologia e produtos digitais, da qual faz parte
todas essas frentes de inteligência, reports como esse aqui, faz parte também todos os dados da plataforma Startup Scanner, como eu falei. Então, acho que tem muitos insights aqui que a gente pode trocar, baseado em coisas que a gente tem visto em projetos e trabalhado aqui ao longo desses últimos anos. Vou passar também para o Shin se apresentar aqui. Vai lá, Shin. Boa, valeu, Dani. Sou o Shin aqui, ou Ricardo, como preferirem. Sou consultor aqui de inteligência e inovação na Liga Ventures. Vai ser um prazer aqui falar um pouco sobre startups. Muito bem, vou falar um pouco dos grandes números aqui antes de passar a bola para o Shin, e só porque teve mais gente que foi entrando aqui ao longo dos últimos minutos, gosto sempre de pedir para o pessoal se apresentar aqui no chat, contar de quem é, de qual empresa, se é de uma startup, se é de uma corporação, se é de algum veículo de investimento. E também fica livre para mandar perguntas, questões aqui no momento Q&A. Se tiverem perguntas, a gente vai guardar um espacinho no final aqui da apresentação para interagir com vocês. Falando um pouco desse relatório, antes de entrar nele, eu queria entrar aqui num dado que saiu do nosso relatório que a gente fez no começo do ano, que é o Startup Landscape Ecossistema. Nesse relatório, a gente, em vez de olhar para uma categoria específica, a gente olha para o mercado como um todo. Então, em vez de eu dar um zoom em agtechs ou em fintechs, a gente compara esses grandes segmentos, fintechs, agtechs, healthtechs, entre si, para ver como eles estão se comportando, né? E esse é um gráfico que eu tirei desse relatório, que mostra como agtechs estão em relação a outras categorias no Brasil. Em número de startups, a agtechs é o nosso segundo maior mapa hoje na Startup Scanner, é a nossa segunda maior categoria, ficando atrás apenas de fintechs. São as duas grandes vocações aqui do nosso mercado, né? Legal, Calixto avisou aqui que o chat está desativado. Já vamos ver aqui o que. Ah, Pronto, já está habilitado, Calixto, obrigado. É, Então, fintechs e agtechs são as nossas duas grandes vocações aqui no mercado brasileiro, né? O mercado financeiro é renomadamente mundialmente conhecido e o Brasil também é conhecido por ser um país muito forte no mercado de agro. Isso se reflete no volume de startups focadas em cada segmento. Para esse mercado, esses dados aqui são do final de 2024 para início de 2025. Esse estudo a gente fez em abril, então alguns números vão estar um pouquinho diferentes aqui, como vocês vão ver no próximo slide. Mas para esse estudo, a gente está partindo aqui de 831 startups ativas que foram distribuídas em 22 categorias diferentes de soluções, 22 categorias diferentes de startups. E a gente vai aprofundar um pouco mais no dia de hoje, vai contar sobre os principais insights e vai poder também e depois eu vou compartilhar o material que vocês vão poder acessar também na íntegra, quem ainda não acessou. Para falar um pouco mais sobre como essas categorias estão se comportando, vou passar aqui para o Shin. Shin, fica livre aqui para trazer os seus insights. Boa, valeu, Dani. Legal aí que o pessoal está comentando ali no chat. Mas aqui o que é bem legal perceber aqui nesse mapa, aqui nessa árvore aqui de soluções, como que as startups são distribuídas, a gente vê ali principalmente startups de biotecnologia, back-office ali para os agronegócios, gestão de pecuária, a parte de veículos ali não tripulados, o Vant ali, geoprocessamento, então muita coisa ali de agricultura de precisão, a parte de nutrição de plantas, isso aqui é super bacana de olhar e perceber aqui, porque são categorias que geralmente passam por um ciclo longo de maturação, então são tecnologias que demoram ali para se provar, principalmente biotech ali como líder, que tem a ver com produtividade, genética, sustentabilidade. Eu acho que um bom paralelo é a gente traçar isso daqui como um deep tech rural. Então são aquelas startups que tem muita tecnologia por trás, muita pesquisa, muito desenvolvimento, isso também demora, muitas vezes é menos apelativo para o venture capital tradicional, mas é muito importante para o desenvolvimento de ciência, muita coisa que se provar, muita coisa que tem muito impacto para as fazendas, para a produção. Então, acho que isso é bem legal de perceber e como que tudo isso aqui está bem distribuído. A gente vai falar um pouco mais sobre
a parte de serviços financeiros ali na frente, mas aqui é interessante de perceber como que tudo é bem conectado quando a gente olha para o retrato das grandes prioridades do agronegócio. Então, a gente necessita muito mais de sustentabilidade, então essa parte de biotecnologia se torna muito importante, uma parte aqui de aumentar a eficiência, então a gente olha ali para geoprocessamento, essa agricultura de precisão, como que a gente dá mais controle e gestão ali para as fazendas, e até essa parte de acesso a recursos ali em serviços financeiros, a parte de fintechização aqui, se torna muito importante, e ali no fundo também tem muita coisa, talvez mais distribuída em categorias menores de rastreabilidade, logística, mas isso tudo aqui ajuda a compor uma cadeia bem integrada aqui de soluções para a tecnologia do agro. Pode, acho que pode passar próximo, Dani. Beleza. E aí, quando a gente olha para a distribuição dessas startups aqui também mais regional, a gente vê aqui muita concentração natural, que seja concentrada aqui no estado de São Paulo, até na cidade aqui de São Paulo, que é onde tem muito acesso a capital, grandes sedes de corporações, coisas nesse sentido, mas a gente vê também essa proximidade com até as fazendas, coisas nesse sentido aqui, os centros de pesquisa. Então, quando a gente olha ali, dá um zoom para as cidades, a gente vê ali em Piracicaba uma grande distribuição ali das startups, porque ali também está concentrado polo de tecnologia, tem a Exalc ali sendo um pilar ali de conexão quando a gente olha para aquela hélice tripla de pesquisa, mercado. Isso daqui é super interessante porque tem uma escola ali bem focada em soluções, tecnologia, então essa presença que é muito importante. Então, quando a gente se conecta ali com o mercado, com os pesquisadores, surge muita solução interessante. A gente vê ali o Parque Tecnológico de Piracicaba também, hubs importantes ali de inovação, é, também parcerias de empresas. A gente vê ali o Pulse da Raizen também localizado ali próximo de Piracicaba. É claro que no estado de São Paulo, como tem essa concentração, a gente também vê outras distribuições ali, Campinas também muito forte, com polo de tecnologia, biotecnologia, análise de dados, agro, energia em agro também. Quando a gente olha especificamente para as cidades, a gente vê Curitiba ali ganhando relevância, muitas soluções de rastreabilidade, ESG, então isso aqui ajuda a compor ali porque que essas startups estão se concentrando ali próximo de Curitiba. Quando a gente pensa também até em coisas de IoT, a gente lembra muito ali de Florianópolis, né? O pessoal ali tem um hub muito interessante de soluções mais de maquinário, então a gente vê soluções ali de Florianópolis mais ligadas a IoT, softwares ligados ali ao agro. Minas sempre teve muita tradição ali de muitas startups, muitos bons talentos ali ligados às universidades, Federal de Viçosa, então muita startup ali que a gente vê quando abre na minúcia ali. Eu gosto muito de ficar fuçando o Startup Scanner, porque é isso, aí dá para você ver exatamente quais são as startups ali compostas em cada localização, mas a gente consegue ver startups mais ligadas à agricultura de precisão. Então, acho que isso aqui é bem legal de ver esse panorama aqui, como, embora a gente tenha naturalmente essa concentração aqui no estado de São Paulo, a gente vê uma distribuição bem interessante aqui, porque é isso, é bem ligado a como que a pesquisa se reflete a essas tecnologias, né? Então, a gente pensa aqui no ciclo do agro, que é um ciclo longo, então é natural que essas pesquisas aqui, elas sejam mais ligadas à academia ali, mas a gente vê essas soluções aqui saindo da academia também, né? Então, daqui a pouco a gente vai falar de times, mas aqui, startups bem pequenininhas, aqui 10, 20 pessoas aqui, que são times muito ágeis, elas ajudam a trazer essa tecnologia aqui que é muito necessária para um setor que tem muito impacto no Brasil, mas necessita de muita digitalização. Então, acho que pode ir lá para o próximo slide, Dani. Então, quando a gente começa a falar dessa evolução de números aqui, é natural que a gente veja essa curva em S ali, talvez até o início de um platô ali, estabilizando ali depois de 21, 22 ali, porque é natural que esse ciclo ele comece a se tornar mais maduro. Então, a gente vê uma aceleração das startups ali ativas, acrescentando, nascendo ali até 21. Depois, talvez, uma desaceleração desse crescimento aqui, porque essa primeira onda ali de grande volume começa a se refletir numa onda de geração de valor aqui.
Então, essas startups aqui começam a tentar provar seu valor ali, mostrar seu retorno de investimento. A gente vai falar também, depois o Dani vai falar um pouco sobre ciclo de capital aqui de investimentos. Mas é natural que essas startups aqui comecem a ter outro ciclo de investimento, então uma captação secundária ali, outros níveis de captação, para provar que essas tecnologias estão funcionando. E, de novo, como é um ciclo de longa maturação aqui, a gente olha, por exemplo, os fazendeiros, num segmento desses que é bem resiliente, eles adotam soluções de tecnologia que 2 a 3 vezes por ano ali, então tem que casar muito com o ciclo, com as safras, com as culturas ali que são realizadas. Então é natural que essas startups aqui elas levem aqui alguns anos para se provar, para tomar essa maturação aqui. Então, de novo, assim, esse segmento aqui é natural e é esperado. Então, essas startups aqui estão maturando, a gente viu alguns players se consolidando, então, para cada setor ali, para cada mini segmento ali das startups, como a gente falou de biotech, back-office, coisas nesse sentido, a gente vê alguns players se consolidando ali, atraindo muito capital e aumentando suas soluções. Pode ir próximo. Boa. Quando a gente dá um zoom aqui para os últimos 5 anos, aqui, desde 2020 até 2025, a gente vê aqui um crescimento nesses segmentos aqui, principalmente de a adoção de soluções para agricultura de baixo carbono, biotecnologia, que já era o primeiro ali, serviços financeiros, gestão e análise de plantio e back-office para agronegócios. E o que é interessante de observar aqui é que serviços financeiros estava ali em 11º, então tinha 40 e tantas soluções ali naquele quadro que a gente olhou da árvore de soluções, e aqui já aponta ali como terceiro, que é isso, assim, quando a gente olha para grandes oportunidades do agronegócio aqui, nesse zoom de 2020 a 2025, principalmente pós-pandemia, que a gente vê uma rápida digitalização de todos os negócios, não só do agro, a gente vê que acesso a crédito, por exemplo, é uma coisa que foi muito acelerada aqui com Pix, muitas coisas ali passaram a ser totalmente digitalizadas, e essa parte de serviços financeiros, então aquela união do agro com fintechs, que é muito forte aqui no Brasil por conta do Open Banking, coisas nesse sentido, mostra que isso gera uma aceleração aqui. Então, muitas startups surgiram nesse meio tempo aqui de 2020 a 2025, focadas em serviços financeiros, justamente para o agro ali. Então, aqui é um segmento muito legal de atração de capital aqui, né? Então, essa união de fintechs e agtechs pode ajudar muito nessa gestão de crédito, a gente sabe como o capital de giro é uma coisa muito importante para fazendeiro, para quem está ali no ramo agrotech aqui, então fazer uma boa gestão de capital de giro, ter análise ali de obtenção de crédito mais rápido, até fazer todo esse processo totalmente digital. Isso é super interessante aqui, gerou muitas soluções aqui nesses últimos 5 anos, e uma agenda global também de ESG, então de sustentabilidade, também mostra ali que muitas startups focaram nessa parte aqui de agricultura de baixo carbono. Então, muitas soluções ali para descarbonização, para blockchain, rastreabilidade, coisas nesse sentido, ajudam a gente a ter esse panorama aqui de como que hoje sustentabilidade não é uma coisa secundária aqui, mas sim um pilar muito fundamental para como que o agro vai se moldar nos próximos anos aqui. Então, isso aqui é um pouco do reflexo do que está acontecendo e ainda muito forte do que vai acontecer, né? Então, sei que hoje ainda atualmente biotecnologia desponta ali como o primeiro segmento ali de grandes soluções aqui de agro, de agrotechs, mas aqui com certeza baixo carbono, ESG é uma coisa que veio bastante aqui para ficar, e a gente vai ver com certeza algumas outras soluções vindo para cá nesses próximos anos aqui. Pode ir próximo, Dani. Então, quando a gente olha para essa distribuição aqui de público-alvo,
Acho que o Dani falou aqui que teve aquele webinar ali de landscape mais geral de ecossistema. No ecossistema geral, a gente tem por volta ali de 60% de startups focadas no B2B. Enquanto aqui no agro a gente vê um foco muito acima da média ali. Então, 79% aqui das startups são focadas mais no B2B. Já é uma coisa de se esperar, acho que não é nenhuma grande surpresa aqui para nós, porque boa parte dessas soluções aqui são focadas nessa cadeia de logística do agro, cadeia de, não só de logística, mas a cadeia do agro como um todo ali. Então, a gente vai ver soluções focadas ali para o fazendeiro, então são muitas coisas que intermediam soluções, conectam pontas, então desde a indústria ali na ponta para consumir é, produção, então aqui a gente vê muitas soluções mais focadas no B2B e poucas soluções ali focadas mais no B2C, o que é natural, ainda mais para esse segmento aqui que é bem tradicional aqui no Brasil. Pode ir próximo aí, Dani. Boa, bacana. Então a gente vê aqui quando a gente faz quase um raio-x aqui de como que esses times estão funcionam, como são distribuídos. Aqui a gente vê que apenas 11% ali das startups tem um time maior do que 50 funcionários. Boa parte deles tem até 15 funcionários, então mais early stage do que a média das startups. Então, o que é interessante observar, porque isso aqui, ao mesmo tempo, quando a gente olha para soluções de inovação aberta, quando a gente olha para fazer testes, POCs, provas de conceito, ter times pequenos aqui é uma oportunidade bem interessante porque se torna uma equipe mais enxuta, então se torna tudo muito mais flexível, não tem aquela grande hierarquia para tomada de decisões ou mudanças de tecnologia, coisas nesse sentido. Então aqui ainda é bem interessante e até porque quando a gente olha para o quadro da direita, que são as soluções distribuídas aqui que mais empregam, a gente vê ali, por exemplo, serviços financeiros, coisas nesse sentido, que são, boa parte dessas soluções aqui, elas demandam times mais enxutos mesmo. Então, a gente não vai precisar de uma equipe tão grande aqui para fazer gestão, principalmente porque tudo aqui é bem impulsionado por tecnologia. Então, quando a gente olha para como que a tecnologia consegue escalar soluções, consegue impactar muito mais rápido, não fica também tão restrito a uma localidade, não precisa de um time local assim indo. É diferente de IoT, por exemplo, que muitas vezes você precisa de uma solução local ali. Mesmo até IoT, talvez nem precise de um time tão grande assim, muitas vezes é um problema mais de distribuição dessa solução. Mas aqui a gente vê uns times mais enxutos mesmo, distribuídos nessas soluções. E a gente vê aqui que quando a gente olha para categorias que mais empregam, aqui biotecnologia, back-office, serviços financeiros, aqui análise de crédito, a gente vê ali, de novo, né, que serviços financeiros, que por mais que a gente tenha ali quase 11º lugar ali, em termos de quantas startups existem nesse segmento, nesse tipo de atuação, a gente já viu que é o terceiro que mais emprega aqui. Então, muito puxado aqui por como que essa digitalização foi acelerada em termos de distribuição de capital, como que a gente olha ali para a gestão de crédito para o fazendeiro. Então, isso aqui é bem interessante observar que também desponta ali, sai do 11º, vindo aqui para a terceira posição aqui como categoria que mais emprega. Boa, pode ir lá, Dani. Legal. Quando a gente olha para tecnologias, a gente vê muita coisa seguindo bem essa tendência atual aqui de boom de inteligência artificial. Então, quando a gente olha data analytics, banco de dados, big data, até mesmo geolocalização aqui, o que que tem ali por trás? É uma infraestrutura de informação, de dados aqui que é muito aproveitada para esse momento aqui desse boom de inteligência artificial. Quando a gente olha para o que está acontecendo não só para agro, mas para o mercado como um todo, né? Qualquer um aqui de nós ouve o tempo todo falar de um agente novo de IA que vai fazer tudo que todo mundo faz aqui de back-office, coisa nesse sentido, né? Justamente para poder ofertar esse tipo de solução, por trás ali a gente precisa de uma infraestrutura de dados muito robusta, né? Então, a gente precisa de informações muito bem coletadas, muito bem segmentadas. Isso daqui tem tudo a ver com essa infraestrutura que é obrigatória no agro moderno, né? Então, se antes a gente olhava para o agro como coisas muito ali de como que o fazendeiro toma decisão, hoje não, hoje assim, essa tomada de decisão ela é impulsionada por tecnologia, ela é impulsionada aqui por
por informação, a gente pode prover IA, que é muita coisa interessante aqui. De exemplo até mais prático, a gente pode pensar aqui como que a gente consegue ofertar previsão climática muito mais fácil, um plantio de precisão, se a gente consegue coletar dados ao longo do ano ali de como que a colheita funciona, coisas nesse sentido, a gente consegue dar umas ideias muito mais interessantes. Aqui a gente consegue planejar essa safra, essa cultura aqui de uma maneira muito mais robusta aqui. E até quando a gente olha para a cadeia de suprimentos, a gente consegue pensar numa logística com muito menos perdas, se a gente consegue coletar os dados ali, entender onde existem gargalos aqui. Então é natural que essas soluções aqui elas comecem a convergir muito para esse lado aqui de data analytics, de bancos de dados, coisas nesse sentido. Legal. Quando a gente olha para a adoção de IA em específico, que é bom, de novo, é um boom, tem acontecido não só é, em startups aqui de agtechs, então a gente olha ali como que outros segmentos também estão adotando IA, como health techs ali em 16%, as startups ali de varejo, as de marketing. Então as agtechs não ficam para trás. A gente vê ali 741 startups ali afirmando aplicar IA em suas soluções, o que é super interessante, é mega esperado também, porque isso aqui vai ajudar a acelerar, isso aqui ajuda a escalar a solução ali da startup, tem muito a ver com esse mercado que necessita de um volume muito grande de dados. Então, quando a gente olha para a agro também, na verdade ela sempre foi data-driven ali. Agora, diferentemente, que a gente consegue extrapolar essa casa de dados aqui, não só para fazenda local ali, mas para tentar se inspirar e ver regionalmente o que acontece globalmente, fazer comparações, análises com um volume muito mais robusto de dados do que antes para essa tomada de decisão, hoje até em tempo real. Pode. Boa. Então, de novo, esse foco aqui em IA. A gente vê que muitas dessas soluções aqui têm a ver com essa análise de dados, então agricultura de precisão, mas a gente vê oportunidades ali, seja para automação de irrigação, monitoramento climático, quando a gente conecta ali maquinário, pode ser uma automação super bem feita ali, tentar fazer uma predição de doenças, ali, o que pode vir de pragas ali para a plantação. Essas análises de dados aqui agrícolas podem ajudar ali a pensar é, num, uma tomada de decisão ali muito mais assertiva ali em termos de rotação, de cultura, coisas nesse sentido. Então, essas startups aqui, mais de agro ali usando IA, nessas 130 startups aqui, a gente vê todas elas distribuindo nessas aplicações aqui. O que é interessante porque, é, embora a gente fale muito sobre IA, a gente não vê muitas soluções falando sobre inteligência artificial generativa, que é esse boom aqui de ChatGPT, dos agentes de IA, o que pode ser também uma super oportunidade. Então, isso aqui pode ajudar muito aquele agricultor ali na criação de planos de safra, coisas nesse sentido aqui. Então, a gente ainda vê oportunidades para quando a gente olha IA, principalmente quando a gente começa a alinhar essa parte aqui de AI como oportunidade. Pô, legal você trazer esse ponto, Shin. Acho que quando a gente fala de mercado agro, essa parte de dados e data analytics e análise preditiva é fundamental, né? Porque a maior parte do que envolve essa cadeia passa muito por a gente conseguir prevenir perdas, né? Se antecipar movimentos, entender como o clima vai se comportar, entender como o mercado vai se comportar. E muito passa também por a gente conseguir ter ganhos de eficiência. É um mercado que roda com margens justas, né? É um mercado que roda com variações globais o tempo todo. Então, você conseguir ter uma visão de dados que te dê uma clareza maior sobre a sua produção, que te dê uma análise maior sobre os seus insumos, sobre o seu solo, sobre como se aproveita melhor a irrigação, para que você consiga ser o mais eficiente possível. é, Isso faz todo sentido e é legal que isso se reflete aqui nas startups. É, então,
IA está longe de ser uma novidade aqui para o agro, né? Quando a gente fala agora do hype de IA generativa, a IA faz parte já há algum tempo das startups nesse setor. E acho que tem, como você falou, bastante espaço para IA generativa ainda, né? A gente tem visto os primeiros cases, em geral são cases muito mais ligados à geração de relatórios personalizados, a suporte técnico, a dar orientações para os profissionais, né, a criação de tarefas operacionais, são ainda os primeiros passos e faz parte, tem um ciclo de maturação. O agro, apesar da gente ver ele aqui despontando entre as categorias mais relevantes aqui do nosso mercado, ele é um mercado que se digitalizou mais tardiamente do que outros, né? O mercado financeiro, o mercado de varejo, tem outros mercados que se digitalizaram mais rapidamente do que o de agro. Então, obviamente, existe uma curva de amadurecimento aqui. Então, além desses casos que a gente tem visto, acho que tem grandes oportunidades aqui. Quando a gente vai olhar, por exemplo, para sustentabilidade, análise e explicação de pegada ambiental, geração de planos de mitigação, quando a gente vai falar de nutrição, tanto a nutrição da plantação quanto nutrição animal, formulações personalizadas, previsão de consumo e de estoque de insumos, quando a gente vai falar de aditivos, de ingredientes inovadores, né? Tem um monte de caminhos, detecção de pragas, né? Detecção precoce de doenças com base em imagens, com base em comportamento da plantação ou da produção animal, enfim, protocolos personalizados de tratamento. Tem muita coisa que a gente vê como caminhos possíveis, mas esse cenário ainda é incipiente aqui no Brasil. Acho que ainda estamos começando a olhar para isso, pelo menos quando a gente fala aqui das nossas startups, das startups brasileiras. Uma coisa para a gente ficar atento para os próximos relatórios como esse, a tendência é que a gente veja mais casos de uso, mais aplicações surgindo relacionadas à IA generativa. Vou virar um pouco a chave agora para falar um pouco sobre o comportamento de investimentos nesse mercado. Então, seguindo o mesmo racional aqui das últimas sessões, vale a gente retomar um pouquinho aqui e comparar como as agtechs se comportam em volume de investimento versus outras categorias. Lembrando aqui que a soma não necessariamente vai dar 100%, primeiro porque existem mais de 20 mapas que a gente considera para esse relatório, e nem todos vão aparecer aqui. E existem startups que estão em mais de um mapa. Por exemplo, você pode ter fintechs para o agro, e essas startups elas vão aparecer como fintechs e vão aparecer como agtechs, né? Mas de cara que a gente tem fintechs despontando, sempre há vários anos a categoria que mais capta investimentos, mas a gente tem já o agro no top 5 aqui. Nem sempre ela fica na quinta posição, ela já teve em posições de mais destaque em anos anteriores e de menos destaque também, mas acho que o interessante aqui é a gente ver ela figurando sempre entre as principais. Varia muito aqui, quando tem alguma grande rodada em algum desses segmentos, isso acaba tendo um impacto importante nesse gráfico, vou detalhar isso um pouco mais a seguir. Mas acho que a informação importante apesar dela ser a segunda categoria em número de startups, ela foi ano passado a quinta em captação de investimentos. Agora, olhando para o lado cheio do copo, o agro não, as agtechs elas não apareciam entre as top startups há alguns anos e desde 2022 ela tem consistentemente aparecido aqui entre os top mapas, entre as top categorias em captação de investimento. E aí, falando sobre a curva de investimentos, aqui tem alguns sinais bastante interessantes. Quem acompanha o ecossistema de startups sabe que em 2021 a gente teve um boom de investimentos em startups no Brasil e globalmente. Falando de investimentos como um todo, não estou falando só sobre o agro aqui, né? Foi uma confluência perfeita ali de um mundo pós-pandemia,
uma corrida acelerada pela digitalização. No final de 2020, que foi o ano da, do início aqui, né, da pandemia, do isolamento social, enfim, tinha um misto ali de um certo otimismo pela resiliência, né, da população, de conseguir se adaptar, mesmo enfrentando uma quarentena muito rígida, mesmo enfrentando uma pandemia global, eh, com uma corrida pela digitalização muito forte, pela transformação digital muito forte, e somado a isso, as principais economias do mundo tinham inflações muito baixas e juros muito baixos. Então os investidores eles estavam dispostos a comprar mais risco, eles estavam com apetite para risco. Isso fez com que os investimentos em startups, que confluem exatamente com essa questão de investimento de risco com potencial de retorno alto, e tem tudo a ver com esse cenário de digitalização, ele se acelerasse muito fortemente em todos os mercados globalmente. Foram dali todos os recordes de investimento em startups para todas as categorias, exceto o agro. E isso é uma informação que eu gosto muito de ressaltar aqui. Para o agro, a gente teve um salto, se a gente for olhar, por exemplo, foi mais que o dobro, o ano de 2021 foi mais que o dobro de 2020, mas, diferente de outros mercados que isso despenca depois, o ano seguinte, o ano de 2022, foi o ano que captou o maior volume de investimentos. E ele se manteve nos anos seguintes, 23 e 24, num patamar acima do que era no período pré-pandemia, no patamar muito acima, na verdade, do que era no período pré-pandemia, ou seja, o agro consistentemente ele subiu de patamar em relação ao volume de investimentos. E na minha opinião, e já conversamos com outros especialistas sobre isso, eh, tem muito a ver com o mercado ter primeiro se descoberto o agro brasileiro, né, as startups do agro brasileiro. O ecossistema começou a entender que havia de fato um interesse na digitalização e oportunidades grandes relacionadas à tecnologia para o agro e que as startups estavam sendo capazes de adotar isso. Os investidores aumentaram o seu interesse então nesse mercado e hoje a gente tem um ecossistema muito mais sólido de fundos de venture capital, de corporate venture, hubs de inovação, fundos tradicionais que normalmente não investiam no agro e começam a investir em startups relacionadas a agtechs, né? E isso acaba impactando justamente nesse gráfico aí, uma mudança de patamar de investimentos em agtechs em relação ao período pré-pandemia, contrariando ali o ciclo das outras categorias, em que 2021 é sempre o recorde, e de 2022 em diante a gente tem uma queda, uma estabilização e um crescimento mais orgânico ali ano a ano, né. Então hoje a gente tem um ambiente muito melhor para investimentos em startups ligadas ao agro. Vou dar um zoom agora para mostrar para onde estão indo esses investimentos. Então quando a gente olha para as categorias que mais captaram investimentos em 2024, e esse é um gráfico que ele é sempre enviesado por grandes rodadas, a gente tem aqui serviços financeiros como a primeira categoria. Então, junta aqui duas vocações, o Shin já tinha falado sobre isso, que o nosso mercado tem. O de fintechs com a de agtechs, o mercado financeiro e o mercado de agro. Tem uma grande demanda por soluções de crédito para esse mercado. A gente tem um mercado que é muito pulverizado, são mais de 2 milhões de produtores rurais no Brasil como um todo. Obviamente, a maioria deles de pequeno porte. E a tecnologia, resgatando ali o que a gente foi falando das tecnologias, né, a capacidade de extrair e analisar mais dados relacionados à produção, ao cultivo, a ter mais previsibilidade, vai também abrindo portas para modelos de crédito mais precisos, para análises preditivas, que vão dar mais segurança para a oferta de crédito, e existem startups que estão aproveitando bastante esse nicho.
Então, nesse ano de 2024, esses números foram muito impulsionados pela captação feita pela Agroland, do seu investimento Série C, e também por uma captação da Thrive, duas startups ligadas à oferta de crédito aqui, de alguma maneira, para produtores rurais. Para nutrição de plantas, esse também é uma categoria que foi impulsionada por uma grande rodada na startup Agrion, que oferta soluções nesse segmento. Mas acho que vale muito ressaltar que a parte de serviços financeiros ela tem sido a grande queridinha do venture capital nos últimos anos. Então a gente teve, como eu falei nesse último ano, a Agroland e a Thrive, mas se a gente for olhar para os anos anteriores, a gente também tradicionalmente vem tendo startups relacionadas a serviços financeiros como a categoria que mais capta investimento ano a ano desde 2022, quando a própria Agroland captou seu Série B, a Terra Magna captou uma rodada relevante também. Depois a gente teve 2023 com a Nagro captando com a Quinea e outros investidores uma rodada bastante relevante, uma rodada acima de 200 milhões de reais. E agora nesse ano, Agroland e Thrive também captando rodadas relevantes. Então, desde 22, as maiores rodadas de investimento de agtech são relacionadas a serviços financeiros. A gente está chegando na reta final aqui, acho que ainda falando de investimentos, não está aqui no estudo, mas são alguns insights que vale a pena trocar com vocês. O que a gente percebe é uma diferença, ainda que um pouco mais tímida, mas na curva de M&As, de aquisição. São coisas que estão diretamente relacionadas. A tendência é que a gente tenha mais investidores interessados em investir em agtechs se existe mais liquidez no mercado de agro, né? E o mercado de agtechs, ele tradicionalmente, quem se interessar depois pesquisa, a gente publicou um relatório ano passado chamado Investment and M&A Agtechs, que é focado em aprofundar justamente as movimentações de investimento e M&A nesse setor. A gente via que tradicionalmente o agro ele tinha poucas transações de M&A, poucas transações de M&A envolvendo agtechs. Então, 2020, duas transações, 21 mais duas, 22, 3, 2023, 4. Você fala, pô, tá crescendo, duas, três, quatro, mas ainda muito pontual, muito pequeno. O que a gente percebeu foi que 2024 a gente teve um pequeno salto em relação aos anos anteriores. Então, a gente teve 8 transações de aquisição de startups relacionadas ao agro, o que é uma boa notícia, começa a dar mais perspectiva de liquidez nesse mercado, mas ainda não coloca as agtechs entre as top 10 categorias em aquisições de startup no mercado brasileiro. Então, esse é um mercado que se digitaliza mais tardiamente, é um mercado cujo ecossistema de investimentos evoluiu muito nos últimos anos, e acho que a tendência é que a gente deva ver mais transações de M&A acontecendo nesses próximos anos. 24, acho que foi o primeiro ano em que a gente já vê algum fruto desse momento de consolidação do mercado acontecendo, e acho que isso deve se reforçar aqui de 2025 em diante. Cabe a gente observar agora nos próximos relatórios, nos próximos estudos que a gente fizer aqui. Quem tiver interesse de acessar esse material na íntegra, eu colei o link aqui no chat, é o Startup Landscape AgTechs 2025. Lá tem mais slides do que a gente foi capaz de colocar aqui, em razão do tempo, né? Mas acho que vale a pena dar uma aprofundada. Vou reforçar o convite para quem se interessar, para quem entrar depois, que entrou depois, né? Que a gente falou, de entrar lá no nosso grupo Ligados em Inovação.
tem aqui o QR Code e o link também está aqui no chat, só dar uma olhadinha aqui um pouco acima. E vou separar um momento aqui que a gente tinha combinado para perguntas e respostas. Vi que já tem algumas pessoas que mandaram perguntas aqui. Quem quiser mandar mais perguntas, vai dar tempo de a gente responder algumas delas. O Calixto mandou aqui: vocês têm percebido alguma categoria de startups do agro que vem crescendo de forma exponencial no Brasil recentemente? Eu acho que vale a pena retomar nesse slide aqui, Calixto, que a gente fala quais são as categorias que com mais startups ativas fundadas nos últimos 5 anos. Não é exatamente um crescimento exponencial, né? No nosso relatório tem inclusive um gráfico de linha que mostra ano a ano a evolução dessas categorias. Depois você pode dar uma olhada ali. Não chega a ser exatamente um crescimento exponencial, mas dá para ver que a agricultura de baixo carbono é a categoria que mais cresceu. Biotecnologia também está entre as que mais cresce, mas é a maior categoria em números absolutos. Então, proporcionalmente, essa diferença é menor. E logo na sequência, serviços financeiros, que tem muito a ver com o que a gente falou aqui do interesse grande do mercado nesse tipo de startups, e tem bastante a ver com essa pulverização, seu mercado muito grande, muito pulverizado, e que a gente trazendo uma visão tecnológica, uma visão de análise de dados, a gente consegue ter modelos de crédito mais precisos e ter mais oportunidades do que as linhas de crédito tradicionais aqui são capazes de oferecer. O Diego manda mais uma pergunta aqui. Daniel, esse boom de captação de startups do agro pós-pandemia me parece mais um contexto global do que relacionado especificamente ao desenvolvimento ou maturação do nicho de startups. Se você olhar os resultados das empresas tradicionais, elas seguem exatamente essa dinâmica. Esse destaque das startups do agro me parece mais decorrência desse contexto do que propriamente algo intrínseco. Na sua opinião, houve efetivamente uma melhora de maturação dessas startups para terem captado mais, ou foi apenas apetite do mercado? É, Diego, eu acho que tem uma soma dessas duas coisas. Eu acho que certamente hoje a gente tem um ambiente, um ecossistema mais preparado para investir em startups em startups ligadas a esse segmento. Então, quando a gente olha para alguns anos atrás, a gente tinha iniciativas bem mais incipientes quando a gente olha para os hubs de inovação desse setor. A gente via um número de startups que era menor, mas principalmente de investidores especializados ou interessados que era menor, né? A gente sempre teve a SP Ventures, por exemplo, olhando com bastante cuidado para esse mercado. Outros players na América Latina que investem no Brasil, como a Yield Lab, por exemplo. Mas a gente começou a ter também as corporações entrando nesse mercado, então um interesse bastante grande do corporate venture nesse mercado. O interesse das corporações de investirem em fundos com teses ligadas a esse mercado, o que ajuda a dar robustez, porque a gente está falando aqui de investimentos, não só o investimento de capital, mas o aporte estratégico, e isso é recente, né? A gente tem aqui ah, o próprio Calixto aqui do BB Ventures, né? O Banco do Brasil, por exemplo, tem, além de fundo próprio, investido em fundos com tese ligadas ao agro, e esse movimento ele é um movimento que vem desses últimos anos. Então a gente de fato percebe isso. Outro movimento que a gente vê muito forte e que tem a ver bastante com o crescimento nessa curva de investimentos, deixa eu ir para o slide que fala dessa curva, tem a ver com o interesse do mercado financeiro no agro. O mercado financeiro ele tem capacidade de movimentar qualquer setor que ele se interesse em investir, né? E o reflexo disso é fintechs estarem sempre ali entre as primeiras categorias quando a gente fala em nível de investimento. Então a gente percebe, por exemplo, esse interesse, a Kinea investindo na Nagro, por exemplo. A Kinea é um fundo
do Itaú, né, investindo na Nagro. A gente olha para cada um dos grandes bancos brasileiros, eles têm as suas iniciativas hoje de tecnologia e de crédito para startups. Isso acaba também brilhando o olho dos VCs. Então, boa parte também desse crescimento de investimentos tem a ver com o crescimento das soluções de serviços financeiros para o agro. Então, acho que é uma combinação de coisas. Eu não consigo te falar de imediato globalmente, mas a gente também tem esse relatório para outros países da América Latina, e eu posso te dizer que a curva não foi igual. O mercado brasileiro hoje ele tem um destaque muito grande. Quando a gente vai falar se isso é global, né, se isso acontece em todos os mercados, essa curva ela não é proporcional quando a gente olha para o mercado da América Latina como um todo. O Brasil ganhou muito espaço nesses últimos anos. Tem uma pergunta aqui do Gustavo Ungari. Vocês apresentaram que as agtechs focam em B2B, B2C e outros. Quais seriam os outros? B2G, B2B2C? Você quer responder, Shin? Eu acabei falando Boa, bastante Dani. por aqui. Tranquilo. Mas, de fato, outros modelos aqui podem ser esses de B2G, B2B2C. A gente também vê modelos D2C ali, direto para o consumidor também. Então, de fato, tem outros modelos aqui bem diferentes acontecendo ali é, nessa caixinha aqui de outros modelos de negócios, né? Exatamente. Acho que os principais são esses mesmo: B2B2C, B2B2B. B2G tem pouco no agro, mas também existe aqui entre as categorias. Muito bem, acho que encerramos o nosso Q&A de hoje. Estamos aqui também encerrando o nosso tempo previsto para o webinar. Quero agradecer demais a participação de vocês. Acho que foi bem legal poder explorar. Esse é um tema que a gente tem gostado muito de falar aqui na Liga. Sempre saem insights muito interessantes quando a gente olha para os dados de comportamento do mercado agro brasileiro. Quero convidar vocês mais uma vez a acessar o relatório na íntegra. O link está aqui no chat. Lá tem mais dados, tem mais informações do que a gente consegue passar aqui em uma hora. Vocês também conseguem depois olhar com calma para cada um desses dados. Convidar vocês também para estender essa conversa, seja no nosso grupo de WhatsApp, seja pelo LinkedIn. Agradecer a participação de todos vocês aqui. Agradecer também o Shin por dividir o painel comigo aqui hoje. Convidá-los para acompanhar os próximos painéis com a Liga e seguir a Liga nas redes sociais. Um ótimo dia, uma ótima semana para todos vocês, pessoal. Obrigado. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.